A Alemanha traçou os próximos passos do exército de Vladimir Putin e previu um conflito entre a Rússia e os países da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a partir de maio do ano que vem. A Alemanha estaria se preparando para um cenário de guerra contra a Rússia. O governo de Vladimir Putin acusou o exército da Alemanha de ter a intenção de atacar a Rússia. A Alemanha reforça sua segurança nacional diante dos temores de que a sangrenta guerra de Vladimir Putin na Ucrânia se transforme em um inferno global. Assim como os países escandinavos, os alemães tomaram precauções para se preparar para uma possível terceira guerra mundial. Recentemente, foi revelado um documento confidencial de 1000 páginas, intitulado Operação Rússia, que detalha um plano estratégico que inclui a solicitação de apoio militar da Coreia do Norte e a autorização dos Estados Unidos para o envio de mísseis de longo alcance. Esse documento reflete a seriedade com que Berlim encara a escalada das tensões. Meus soldados, se inscrevam no canal para ficar por dentro de todas as novidades. As ações da Ucrânia, apoiadas pelo Ocidente, provocaram respostas severas da Rússia. A Alemanha declarou que não cederá às ameaças de Putin, enquanto o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reforçou a importância de continuar recebendo apoio forças dos Estados Unidos. A situação alarmante na Europa é alimentada por documentos vazados que indicam os preparativos alemães para um possível confronto. A Operação Alemanha, outro documento estratégico de 1000 páginas, descreve diretrizes detalhadas para responder a uma ameaça nuclear russa. Nesse plano, a Alemanha assume o papel de um centro logístico essencial para a transferência de tropas e equipamentos para a Europa Oriental. O país está preparado para mobilizar até 800.000 soldados em coordenação com seus aliados da OTAN. Entre os pontos mais notáveis do documento está a inclusão de forças dos Estados Unidos em território ucraniano para responder às ameaças nucleares russas. As tensões cresceram consideravelmente depois que o presidente americano, Joe Biden, autorizou o uso de mísseis de longo alcance pela Ucrânia contra a Rússia. Essa medida intensificou a guerra civil, que já dura mais de 2 anos, levando a Ucrânia a modificar sua política nuclear. A OTAN, sob a liderança alemã, está se organizando para mobilizar uma força de 800.000 soldados, reforçando suas medidas de defesa e demonstrando o compromisso com a estabilidade regional. O documento destaca a Alemanha como peça central nesse esforço, sublinhando sua importância logística e estratégica em um cenário de guerra. Enquanto os esforços se concentram na proteção da Ucrânia e na contenção da Rússia, a Alemanha está elaborando planos para desdobrar forças em território ucraniano, caso necessário. Isso inclui o fortalecimento da infraestrutura e da logística militar. A operação também envolve a mobilização de recursos para proteger edifícios e infraestruturas estratégicas em território alemão. Além disso, os cidadãos são orientados a se preparar para cenários de crise, incluindo a autossuficiência energética por meio de geradores a diesel e turbinas eólicas. As preocupações com a segurança nacional refletem na vida cotidiana dos alemães. Em Hamburgo, autoridades se reuniram com representantes do comércio, indústria e agricultura para discutir planos de emergência, incluindo o fornecimento autônomo de energia e medidas para lidar com possíveis escassezes de motoristas de caminhão. Um detalhe alarmante é que cerca de 80% dos motoristas de caminhão na Alemanha são da Europa Oriental, o que pode representar um problema em caso de conflito, já que muitos deles poderiam não estar disponíveis para trabalhar no país. O tenente-coronel John Plischke, chefe do Comando Regional de Hamburgo,
destacou a necessidade de empresas desenvolverem estratégias de contingência e detalhou os desafios logísticos que o país enfrentará. As preocupações com a escalada das tensões não se limitam à Alemanha. Em países escandinavos como Suécia, Noruega e Finlândia, medidas similares estão sendo tomadas. Milhões de folhetos com instruções de sobrevivência foram enviados às residências suecas, enquanto na Noruega, os cidadãos receberam alertas para se prepararem para uma semana de autossuficiência em caso de condições extremas ou guerra. Estocolmo e Oslo também estão publicando orientações para seus cidadãos sobre como enfrentar crises, refletindo o clima de preocupação generalizada na Europa. As declarações recentes do governo russo sobre sua política nuclear aumentaram ainda mais a tensão. Putin alterou oficialmente a política de ataques nucleares do Kremlin, afirmando que armas nucleares podem ser usadas em resposta a ataques com armas convencionais não nucleares. Essa decisão veio após a autorização do CPUSUS para o uso de mísseis de longo alcance pela Ucrânia, uma medida que eliminou a zona de segurança de 305 quilômetros que a Rússia possuía. A ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, reafirmou que a Alemanha não se intimidará com essas mudanças e continuará a tomar medidas para garantir a segurança nacional. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar um like para se manter informado sobre o nosso conteúdo. Parte dos preparativos alemães inclui o uso da rodovia A2, uma via de 300 milhas que conecta Oberhausen, no oeste, à região próxima de Berlim, perto da fronteira polonesa. Essa estrada foi identificada como uma rota crítica para a mobilização de tropas e recursos. A OTAN reconheceu que pontes ao longo dessa rota seriam alvos prioritários de ataques russos, o que levou a Alemanha a planejar rotas alternativas e construir pontes temporárias para mitigar os riscos. Os esforços logísticos também abrangem abrigos, reabastecimento e alimentação para as tropas aliadas, com paradas estratégicas planejadas a cada 300 ou 500 metros. Os desafios logísticos não se limitam à infraestrutura. A Polícia Federal Alemã pode desempenhar um papel fundamental na gestão de campos de prisioneiros de guerra e no apoio às operações militares. Além disso, o recrutamento para o serviço militar é uma possibilidade sendo considerada pelas autoridades alemãs, à medida que se preparam para cenários de guerra total. Segundo relatórios recentes, as autoridades alemãs têm advertido sobre a crescente probabilidade de um conflito direto com a Rússia nos próximos anos. Essa avaliação é baseada no histórico de tensões entre as potências e no aumento da presença militar ocidental na Ucrânia. A produção armamentista também é motivo de preocupação. Enquanto a Rússia fabrica 25 tanques de guerra por mês, a Alemanha produz apenas 3 por ano, destacando a disparidade em termos de capacidade militar. Essa diferença enfatiza a necessidade de reforço das defesas europeias e de um maior compromisso da OTAN com a segurança do continente. O cenário pintado pelas autoridades alemãs e aliadas é de uma Europa em alerta máximo, com medidas sendo tomadas em todos os níveis para evitar uma catástrofe. No entanto, a escalada do conflito não é apenas uma preocupação militar. Os impactos na vida civil são igualmente significativos. Os cidadãos escandinavos, por exemplo, estão sendo orientados a se preparar para condições extremas, enquanto folhetos de sobrevivência são distribuídos em massa. Essas iniciativas refletem um esforço conjunto dos governos europeus para mitigar o pânico
e aumentar a resiliência de suas populações em face de uma possível guerra. Enquanto isso, o governo alemão trabalha para assegurar que as forças aliadas possam operar de maneira eficaz em seu território. As autoridades têm enfatizado a importância de rotas logísticas robustas, infraestrutura resiliente e capacidade de resposta rápida em caso de conflito. Essa abordagem proativa é essencial para garantir que a Alemanha e seus aliados estejam preparados para qualquer eventualidade. Embora os líderes da OTAN reiterem sua intenção de evitar um confronto direto com Moscou, a história entre as potências sugere que as tensões continuarão a crescer. À medida que as armas ocidentais continuam a ser enviadas à Ucrânia, o risco de uma escalada inadvertida aumenta. Esse delicado equilíbrio entre dissuasão e diplomacia será crucial para determinar o futuro da segurança europeia. O panorama atual revela uma Europa em um estado de preparação sem precedentes desde a Guerra Fria. A combinação de ameaças nucleares, tensões geopolíticas e desafios logísticos destaca a complexidade do cenário que os líderes mundiais enfrentam. A Alemanha, como centro dessa mobilização, desempenha um papel crítico, enquanto a Ucrânia permanece no epicentro do conflito. A resposta da comunidade internacional será fundamental para determinar se o continente poderá evitar uma guerra total ou se as hostilidades continuarão a escalar, colocando em risco a estabilidade global. Se você é um soldado em busca de mais informações sobre geopolítica e questões militares, não esqueça de se inscrever no canal e ficar por dentro de tudo.